Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Bíblia. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15 da carta de São Paulo aos Romanos, onde que neste capítulo, Paulo ele vai nos ensinar sobre a importância de viver em harmonia, fortalecer os fracos e ter esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos esse estudo, peço carecidamente, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é fundamental a sua inscrição e ativação do sininho. Por quê? O YouTube, cada vez mais que vocês se inscrevem, que vocês deixem o seu like, o YouTube ele entende que você gostou e recomenda para mais e mais irmãos que gostem da palavra de Deus e que se interessem por a palavra do nosso Criador. Por isso, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Ótimo! Vamos continuarmos agora com o nosso estudo. E aqui vamos iniciar nesses primeiros versículos, do 1 até o 6, onde vamos ver aqui que viver em harmonia e edificar o próximo. Vamos entender isso com calma, esses dois temas. Viver em harmonia e edificar o próximo. Dos versículos do 1 até o 6. Vamos ler e logo em seguida vamos entender o que a palavra de Deus ela nos ensina. Vamos lá. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele exorta os cristãos a viverem em amor e a viverem com paciência. Amor e paciência. Aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles cristãos mais maduros na fé, esses irmãos devem ajudar os que estão fracos na fé. Os maduros, as pessoas fortes, devem ajudar as pessoas, os irmãos que estão fracos na fé. Promovendo o quê? Promovendo união, unidade, união e encorajamento mútuo uns com os outros. Temos que ajudar, meus irmãos, uns aos outros. Quem for fraco na fé, ajudemos. Se nós somos fracos na fé, aqueles nossos irmãos que estão fortes devem nos ajudar, para que nós tenhamos uma união e nós cada vez mais encorajemos-nos uns aos outros. É fortalecendo-nos uns com os outros. E aqui, Paulo, ele nos ensina também que o cristão não vive isolado. Nós cristãos não temos que viver isolado.
nós somos chamados a edificar e fortalecer os outros. Não temos que ficar isolados, longe do grupo de oração, longe da comunidade. Não temos que ficar isolado, não. Temos que estar em comunhão, em unidade entre irmãos, como se fossem uma só pessoa, como diz Paulo, como se fossem uma só pessoa. Irmãos, meus irmãos, nós temos que estar unidos, em comunhão, um ajudando o outro, um fortalecendo a fé do outro na caminhada. É isso que Paulo está nos ensinando nesses primeiros versículos. E para a nossa realidade hoje, a atualidade, aprendemos o seguinte, que temos que ajudar quem está fraco na fé. Nós temos que ajudar os nossos irmãos que estão fracos na fé. Sejamos pacientes com diferenças, mesmo com diferenças, sejamos pacientes e busquemos sempre a união no corpo de Jesus Cristo. Como eu disse, sermos uma só pessoa, como se fossem uma só pessoa. Irmãos, união, mesmo com as diferenças, que tem irmãos com diferenças, com opiniões diferentes, mas que cada um de nós ajudemos uns aos outros e mantendo o respeito e sempre encorajando uns aos outros na fé. É a união. E lembrem-se, com amor e paciência. Amor e paciência. Vamos praticar isso, meus irmãos. Eu sei que não é fácil na nossa atualidade hoje, mas vamos praticar isso, porque Deus é Deus quem cuida dos detalhes. É Ele quem cuida de cada um de nós. Nós só temos que aceitar cada vez mais fazer a vontade de Deus, porque é Deus quem vai cuidar de cada detalhe. Vamos agora continuarmos nesses próximos versículos, do 7 ao 13, onde vamos ver nesses versículos que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o exemplo de esperança e paciência. Ele vai nos dar exemplo aqui, nos versículos do 7 até o 13. Vamos ler aí. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele nos ensina que nosso Senhor Jesus Cristo nos recebeu com amor, mesmo nós todos sendo pecadores. Nosso Senhor Jesus Cristo nos recebeu com o quê? Com amor. Com amor. E Paulo nos lembra de seguir o exemplo de Jesus, seguir o exemplo de nosso Mestre. Como, Tom? Sendo pacientes,
cheios de esperança e sempre confiando na palavra de Deus. Temos que seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Temos que seguir o exemplo de Cristo, porque Ele nos recebeu com amor, ainda quando nós fomos pecadores. Nós sendo pecadores, Jesus nos recebeu com amor, meus irmãos, com amor. Com amor. Por isso que nós temos que seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de nosso Mestre. E com 3 coisas, sendo pacientes, sendo cheios de esperança e sempre confiando na palavra de nosso Mestre, de nosso Salvador. E aqui também, Paulo, ele cita profecias. Ele cita profecias que mostram, essas profecias mostram que a salvação é para todos, tanto os judeus como os gentios, todos. Por isso que aprendemos aqui nesses versículos, meus irmãos, que o amor de Cristo, ele nos inspira a acolher, perdoar e ter esperança. É isso que aprendemos aqui, é o amor de Cristo. Temos que seguir o exemplo de nosso Mestre, de nosso Salvador. Temos que seguir. E para a nossa realidade hoje, pratiquemos a aceitação, perdoemos a quem nos magoou e confiemos que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Pratiquemos isso, meus irmãos, pratiquemos. Porque desse jeito, praticando, seguindo o exemplo de Cristo, nós seremos transformados. Nós teremos paz. Nós teremos paz. É seguindo o exemplo de nosso Mestre, de nosso Salvador. E nesses próximos versículos agora, do 14 até o 33, que são os últimos, nós vamos ver aqui a missão de Paulo e a oração pelos irmãos. Nesses últimos versículos, do 14 até o 33. Vamos ler aí. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora,
gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que, quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, para finalizar esse capítulo 15 da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo, ele compartilha a sua missão de pregar o Evangelho, mostrando a sua preocupação com a edificação dos cristãos. E aqui também, Paulo, ele pede oração para que seja protegido, guiado e capaz de cumprir a sua missão. E o que aprendemos nesses últimos versículos aqui, nessa palavra? Aprendemos que nós, cristãos, devemos apoiar a obra de Deus com oração e incentivo. Devemos apoiar a obra de Deus com oração e incentivo, reconhecendo sempre, a importância da missão de cada um, reconhecendo a missão, a importância da missão de cada um de nós, reconhecendo isso. E para nossa realidade, temos umas aplicações para fazermos sobre esses últimos versículos aqui. Oremos pelos nossos missionários. Oremos pelos missionários. Pastores, líderes, oremos por eles. Apoiemos eles com palavras e ações. Quem trabalha para espalhar o Evangelho. Oremos por esses nossos irmãos, esses líderes, esses pastores, essas autoridades religiosas, todos os irmãos na fé, todos que fazem a obra de Deus. Oremos, meus irmãos, para cada um deles. Cada um, oremos. E para finalizar esse capítulo, nós aprendemos aqui 3 coisas nesse capítulo 15 de Romanos. Primeiro, aprendemos que devemos viver em harmonia, fortalecendo os fracos na fé, os irmãos que estão fracos na fé. Devemos ajudar eles, fortalecer eles. Aprendemos que Cristo é o nosso exemplo, temos que seguir o exemplo de Cristo, sendo que com amor, pacientes e sendo cheios de esperança, assim como Cristo foi. Temos que seguir o exemplo de Cristo.
E aprendemos também que devemos apoiar e orar pelos nossos irmãos, que é fundamental para o crescimento da fé. Temos que apoiar os nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos que estão fazendo a obra do Pai. É isso, meus irmãos, esse capítulo 15 que nos ensinou, que aprendemos hoje. E antes de finalizar, se esses estudos está edificando, está falando, preenchendo o seu coração, se inscreva no canal, meus irmãos, e ative o sininho. Porque, como eu disse, é fundamental a sua inscrição e o seu like e a sua ativação do sininho. Para o quê? Para que você não perca os próximos vídeos que eu postar e que também o YouTube ele vai reconhecer e vai mandar para mais e mais pessoas, mais irmãos que não conhecem a palavra de Deus. Por isso que sua inscrição e o seu like é muito importante, meus irmãos. Por isso que, para finalizar, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudar mais um capítulo da Bíblia. Fiquem com Deus e até a próxima.